Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida e hoje a gente tem mais um conteúdo muito valoroso para você, sobretudo você que é advogado, você que é recém-formado, você que já está aí na jornada da advocacia e está pretendendo ocupar outros espaços para que você busque mais rentabilidade, a sua felicidade, porque você está insatisfeito no lugar onde você está. Então hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante que é como que o compliance pode ser vendido, né, a partir dos advogados, ou seja, como é que os advogados conseguem vender os programas de integridade, o compliance. Nós vamos tratar aqui passo a passo de quais serão esses mecanismos que nós vamos vender. E a primeira coisa que a gente precisa refletir, né, pessoal, quando a gente sai da faculdade, a gente de fato não sabe vender. O advogado passa 5 anos dentro da faculdade, é formado em Código Civil, Processo Civil, Código Penal, Processo Penal, Constituição Federal, leis extravagantes das mais variadas espécies, mas ele não consegue interpretar a vontade do cliente, só aquilo que está disposto nas leis que ele aprendeu na faculdade. Então, essa é uma habilidade que a gente não tem acesso enquanto a gente está se graduando em direito. Muitas vezes o advogado tem que buscar essa habilidade depois que ele se formar. E às vezes é tarde demais, né, pessoal? O advogado precisa sair da faculdade, trabalhar, às vezes, para pagar o financiamento da faculdade que ele cursou. Pode ser essa a sua realidade. Portanto, é muito importante que a gente busque alternativas de conseguir trazer essa sabedoria para os nossos skills, né? A gente conseguir nos tornar eficientes nessas habilidades de venda para que a gente possa ter muito sucesso na advocacia. Então, a primeira questão é essa aí. Será que o advogado aprende a vender? E a resposta é não, né, pessoal? O advogado busca esse aprendizado, mas ele não aprende a vender na faculdade, porque ela só te ensina o conteúdo jurídico necessário para você aplicar a lei no caso concreto e não aprende a empreender, né? O advogado não aprende a empreender e a ele também não é ensinado esse tipo de conteúdo. Empreendedorismo fica lá na faculdade de administração, pelo menos na minha época era assim. Você quer entender de empreendedorismo, você tem que fazer outro vestibular, não é no direito que você vai aprender. E hoje a gente sabe, né, pessoal, que a capacidade de empreender é uma capacidade que perpassa a formação de ensino superior, né? Todo sujeito que cursa o ensino superior, ele tem que saber que ele vai ser empreendedor, seja na área privada, seja na área pública. Empreendedorismo não está ligado necessariamente a ganhar dinheiro. Está ligado, sim, a você buscar um resultado por intermédio de uma metodologia para que você consiga ser eficiente nas ações que você desencadeia, tá certo? Bom, e aí o advogado que nem aprendeu a empreender, né, e que não sabe vender, como é que ele faz? Ele sai da faculdade e aceita os desafios que são colocados para ele. Ele faz do próprio cliente uma experiência. Ele vai experimentando com o cliente, vai errando com o cliente para ver no que ele se encaixa, né? E aí, nesse exercício, o que ele faz? Ele não sabe empreender, não sabe vender, ele aceita os riscos daquele empreendimento e ele efetuamente assinou, né, contratou num contrato de honorários, né? Então ele não consegue dimensionar todas as etapas que vão alcançar o resultado pretendido pelo cliente a partir do patrocínio dele. Isso é um problema, pessoal. Isso gera frustração do cliente e pode fazer com que o cliente nunca mais apareça na frente daquele advogado. Portanto, saber dimensionar os riscos, não por acaso é um dos pilares principais do compliance, mas também é uma característica fundamental do advogado que quer empreender, né? Então, quando ele não faz isso, quando ele não consegue dimensionar todas as ações que ele vai desencadear para entregar a prestação de serviço que foi contratada, ele vai errar na precificação, ele vai errar efetivamente em alguma ação que ele precisa desencadear judicialmente, se estivermos tratando de uma ação de contencioso. Ele pode não avaliar adequadamente um esforço que vai ser empreendido para a elaboração de um parecer jurídico, né? Ele pode efetivamente mitigar alguma circunstância que vergonhosamente ele deixou de perguntar no início e agora não quer se constranger para poder corrigir os rumos, né? Vai dar o famoso jeitinho, né, para poder prestar o serviço da forma que foi contratada e aí pode entregar um resultado
que não é um resultado desejado pelo próprio cliente dele. Portanto, veja, o fato de não saber precificar e não saber vender faz com que o advogado se paralise, que ele não preste serviço? Não, né, pessoal? Muito pelo contrário. Ele se lança no mercado, só que ele erra. Ele erra na hora de aceitar os desafios, erra na precificação e pega o cliente só para não perder o cliente. Só que, na verdade, se ele não consegue dimensionar isso, ele vai perder não só aquele cliente, como vai perder outros clientes que poderiam ter sido recomendados por aquele que o contratou. Então, veja a gravidade de você não conseguir precificar os seus serviços adequadamente e não conseguir dimensionar todos os passos que você vai ter que empreender para entregar a prestação jurisdicional para o seu cliente ou o trabalho de consultoria para o seu cliente que o contratou. Você precisa ter uma visão de longo alcance para saber prospectar aquele resultado pretendido pelo seu cliente de forma prática, dentro de uma jornada, dentro de uma cronologia, dentro de um calendário que seja possível você entregar, né? Porque senão você perde não só esse cliente, como perde a indicação de todos eles. Portanto, algum desses elementos, a gente certamente, você que é advogado já deve ter visto isso, eu já vi várias vezes. Eu já fui convidado, inclusive, para corrigir equívocos de colegas, para que ele não perca o cliente ou que ele não passe essa má impressão. Me foi confidenciada as circunstâncias que precisavam ser empreendidas, o colega não sabia fazer, eu fiz por ele para que ele não perdesse o cliente. Faz parte do nosso coleguismo, não é verdade? Portanto, essas são algumas questões que o advogado, por não saber empreender nem precificar, acaba assumindo alguns riscos que ele também não sabe dimensionar. A venda, pessoal, ela precisa ser feita a partir de parâmetros que precisam ser inteligíveis para o advogado. Ele precisa compreender que algumas questões ele vai precisar saber fazer para poder precificar o seu serviço, aquilo que ele vai oferecer no mercado. Um dos primeiros é conseguir compreender a dor do cliente. Aonde que dói no cliente? O cliente tem lá uma ação trabalhista, né? Então, é uma ação trabalhista que ocasionou um dano moral por conta de um assédio sexual ou moral que aconteceu dentro da organização e você está contratado para resolver pontualmente essa dor, né? Você vai prestar o seu serviço, né? Só que, muitas vezes, essa dor ela não se resolve sozinha, porque a causa dela é uma relação espúria, uma relação ruim que é feita no ambiente de trabalho do seu contratado, né? Do seu contratante, me perdoem. Portanto, não, aprenda a enxergar o problema e as suas consequências. Você não pode querer só efetivamente enxergar aquilo dentro daquele processo que causa aquela dor, sem saber que verdadeiramente o sujeito pode estar desenvolvendo um problema mais grave, que vai suceder várias dores no futuro para ele. Tem que ter esse olhar estratégico na advocacia contemporânea. A gente, às vezes, é contratado só para uma reclamação trabalhista, no caso que eu já comecei a iniciar como exemplo, mas a causa dessa reclamação trabalhista está dentro da organização. Precisa enxergar de maneira estratégica isso, para que você possa oferecer para o cliente um estancamento do problema, e não só um remédio para passar a dor. Precisa de um tratamento, invariavelmente. Você não toma só um analgésico, você vai precisar tomar outros remédios, vai utilizar outros remédios dentro da organização para poder curar a dor do seu cliente. Então, quando você é convidado a oferecer uma proposta de honorários para resolver o problema do seu cliente, tenha esse olhar mais estratégico, faça perguntas estratégicas. Como começou isso? Quais eram as pessoas com as quais essa reclamante se relacionava? Como é que era a relação da chefia? Questões como essa, que envolvem, no exemplo, um assédio sexual, você acaba descobrindo detalhes importantíssimos que vai facilitar não só a sua defesa numa contestação de reclamação trabalhista, como também resolver de maneira ampla a situação do seu cliente. E aí você pode entrar numa nova vertente, que é a da prevenção. Você vai remediar a razão que causa a dor. A dor está doendo, você precisa remediar, tá certo? Você vai resolver a reclamação trabalhista, mas vai prevenir para que outras reclamações não advenham daquelas circunstâncias causais que redundam em possam redundar em novas ações trabalhistas nos tribunais. Você
agrega valor à prestação do seu serviço quando você faz isso. Então, dar essa amplitude estratégica para a oferta do seu serviço vai tornar você um diferencial, um profissional com diferencial no mercado. Portanto, a gente tem que ter muita sabedoria, muita leitura, muito estudo, tem que buscar conhecimento para poder ampliar esse olhar. Não enxergar somente aquilo que se apresenta e comprar aquilo que está revelado pela capa do livro. Tem que entrar no conteúdo, pessoal. Muitas vezes, a causa não está na capa, está no conteúdo. Portanto, a solução do seu problema vai estar lá também. A solução da sua falta de rentabilidade está na visão estratégica do seu escritório, ampliada para oferecer mais serviços para o seu cliente. Portanto, tente praticar na venda este olhar que está dedicado com exclusividade à advocacia. Eu falo isso, pessoal, porque eu já percorri essa jornada, eu já errei várias vezes achando que a minha relação era só contencioso judicial. Eu tinha que esperar virar processo para corrigir o erro do cliente. Isso não é verdade, pessoal. A gente pode hoje empreender ações preventivas para evitar que ele tenha que lidar com aquele problema judicial futuro. Então, essa relação estratégica que você tem que olhar para acolher o seu cliente de uma maneira ampla e evitar que vários riscos que ele possa correr no curso da sua atividade aconteçam, é um olhar que você precisa entregar no mercado. O seu cliente certamente vai ficar muito satisfeito se você fizer isso. E aí o compliance inevitavelmente vai entrar nessa conta, pessoal, porque o compliance está vocacionado a ser um sistema de prevenção de riscos, prevenção das dores que você vai ter que curar na reclamação trabalhista que eu já usei como exemplo, ou numa dissolução societária, ou numa ação de reparação civil, ou numa ação de consumo que é tão comum no varejo ou no atacado, né? E aí o compliance vai entrar aí para você gerar um elemento de prevenção com os seus fatores também de precificação. Porque o maior desafio do advogado hoje é que ele está tão acostumado, porque ele aprendeu só isso na faculdade, a resolver problemas jurídicos ou problemas judiciais, melhor dizendo, que ele não consegue enxergar essa nova vertente. Ele sequer enxerga essa vertente, como é que ele precifica? Então, eu vou te dar alguns fatores que são importantes para você considerar na precificação na hora de vender o compliance, tá certo? O primeiro deles é o tamanho da organização. Não se implementa um compliance numa microempresa da mesma forma que se implementa numa empresa de grande porte, pessoal. Um dos fatores determinantes para a precificação do compliance é a quantidade de pessoas que você vai treinar dentro do mecanismo. Quanto maior a quantidade de pessoas, maior a quantidade de entendimentos diferenciados, maior a necessidade de você identificar a linguagem desses diferentes públicos que tem lá dentro para você poder alcançá-los com a mensagem da integridade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma empresa de 3.000 pessoas, certo? Uma empresa de 3.000 pessoas, uma sociedade anônima, tem conselho de administração, tem diretoria, tem coordenadores, tem chefes de setor, tem chefe de pátio, tem uma série de pessoas de uma série de categorias orgânicas dentro daquela instituição. Você vai precisar mapear tudo isso e compreender qual é a linguagem que esse pessoal entende. Porque o mesmo treinamento que você dá para o chão de fábrica não pode ser o mesmo treinamento que você dá para o conselho de administração. E a sua principal missão do compliance é verticalizar a integridade. Cada um com a sua compreensão, saber que todos estão unidos em torno, por exemplo, de um código de conduta e as suas disciplinas, dos procedimentos de conduta cometidos a cada um dos setores, defender a legalidade dos seus procedimentos, né? Ter comportamentos éticos. Todos eles vão ter os mesmos comportamentos, mas eles só vão conseguir ter a compreensão a partir da linguagem do treinamento que você vai entregar para eles. Portanto, o tamanho da organização é um fator de precificação. Você vai ter que aumentar. Quanto maior a organização, maior a quantidade de treinamentos. Quanto maior a organização, maior a complexidade de fluxos processuais para dimensionar riscos. Portanto, essa sabedoria você tem que ter. Você tem que considerar também o faturamento da organização. Você não pode fixar um valor determinado em razão da sua convicção
tem que considerar quanto a empresa fatura. Às vezes você vai oferecer um preço para a implementação de um programa de compliance que não está adequado àquele faturamento da organização. Você não pode pensar em algo que ultrapasse, por exemplo, 10% do faturamento da organização. Você tem que ter um parâmetro adequado e muitas vezes convencionado com o seu cliente para que você possa ter esses mecanismos até de negociação. Saber quanto o seu cliente fatura é importante para a precificação. Você não pode colocar um preço lá que vai aviltar o cara, que vai comprometer o faturamento mensal dele em 20%, 30%. Compliance não é a razão de existência de uma organização, pessoal. Isso é muito importante que vocês saibam. Vou até mudar de tela aqui. O compliance não é a razão de existência de uma organização. Você pode ser o melhor compliance officer do mundo, mas a empresa que você atua como compliance officer não tem você na razão de vivência dela. Ela tem objetivos gerais, ela tem objetivos específicos, ela tem missão, ela tem valores. Dentre esses valores pode estar a integridade, mas ele não é um valor isolado. Ele é, na essência, um valor que está compartilhado com outros e você vai precisar compreender para precificar o seu produto. Então, na hora que você precifica o valor do compliance, você não pode ter a compreensão que o compliance é uma razão em si mesmo, porque senão você vai errar e o cliente não vai te contratar, porque em última razão, ele não vai matar o negócio dele por sua causa. E essa não é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva é de abundância com compliance, pessoal. Essa comunidade que nós vamos gerando, que vocês vão acompanhando, que a gente vai difundir conteúdo, é uma comunidade de abundância. A gente está sempre aberto para receber mais pessoas que estejam comprometidos em oferecer bons serviços no mercado e que respeitem a realidade de cada qual. Na hora que você precifica honorários não é assim, na hora que você precifica honorários num processo contencioso não é assim, na hora que você precifica compliance também não é assim. O valor da causa aqui pode ser o faturamento, para criar uma analogia. Né? Então, você tem que ter esses parâmetros para você poder efetivamente precificar de maneira adequada os mecanismos de compliance da organização. Né? E a pré-análise da realidade circunstancial é uma sugestão. Eu faço isso, tá certo, pessoal? Eu aplico questionários aleatoriamente para poder entender aquela realidade circunstancial quando a gente não tem uma dor iminente, né? Então, por exemplo, se o cliente está querendo participar de um processo licitatório, não tem necessariamente um problema, como eu trouxe no início, de assédio sexual, envolve uma relação, envolve um aspecto mais relacional entre pessoas, diferente, por exemplo, de uma fraude contábil, que já envolve uma questão, envolve pessoas, mas não resolve uma relação de pessoas entre pessoas, mas entre pessoas e números e processos, né? Às vezes a fraude ali é uma anotação irregular, é um procedimento contábil irregular, né? Então, quando a gente não tem essa dor, a gente faz um questionário de análise circunstancial para a gente compreender o grau de maturação de riscos nas principais questões que estão envolvidas na organização. Então, assim, a relação é feita direta com a razão pela qual a empresa existe, né? Toda organização, toda atividade empresarial está vocacionada a trazer rentabilidade. Então, você tem que entender qual que é a principal ação que você vai empreender para você poder iniciar uma ação de compliance efetiva. Então, por exemplo, se o seu cliente é dono do supermercado, a principal razão de existência do supermercado é poder oferecer produtos para os seus clientes. Então, você vai ver o fluxo daquela venda, vai acompanhar um processo de venda para saber aonde pode ter algum tipo de problema na relação do empregado daquele mercado com o consumidor do mercado, vai verificar se os aspectos regulares estão cumpridos, né? Se os preços estão visíveis, eles estão corretos, se eles estão ou não duplicados, se os freezers que precisam manter a temperatura dos produtos que são congelados ou resfriados estão na temperatura adequada, circunstâncias que podem fazer com que o mercado feche imediatamente a partir de uma fiscalização que são corrigidas. Toda essa análise circunstancial é que vai fazer com que você apresente, veja, não estou categorizando riscos ainda, tá? Apresente ao seu cliente uma visão para que possa gerar o convencimento da contratação do seu programa de compliance. Então, veja que essa análise ela faz parte do processo de venda. Ela não faz parte do processo de entrega do seu serviço, porque você não é contratado ainda.
Mas eu atuo assim porque eu entendo que esse é um momento muito fundamental para eu poder dar uma antevisão para o meu cliente de como que ele vai receber os processos ao longo da jornada de compliance no futuro. Então, eu acho que essa é uma estratégia adequada e eu acho que você pode acolher isso, sobretudo se você está iniciando nos passos da integridade, tá certo, pessoal? E o mais importante que você precisa saber, quando a gente vende compliance, a gente vende, a gente entrega uma jornada pelos os mecanismos e vende um resultado que é a integridade. É diferente de um processo judicial, pessoal. Você não vende uma sentença, você não vende um acórdão, você não vende uma decisão, porque você não pode fazer isso, porque não está sobre a sua governança alcançar esse resultado positivo do cliente. É um terceiro que vai fazer isso. É um juiz, é um ministro, é um desembargador que vai assinar aquela decisão, um colegiado que vai assinar. Você, como advogado num contencioso, tem que reunir os melhores argumentos possíveis para defender o interesse do seu cliente, mas não promete o resultado positivo a partir dessa articulação. Aqui no compliance, a gente consegue entregar o resultado de integridade. A gente, ao longo da jornada, combinado com o seu cliente, você vai entregar uma série de mecanismos, código de conduta, procedimentos específicos, treinamentos, capacitação, canal de denúncias, temas de controle interno, due diligence de relações com terceiros, enfim, todos os 16 mecanismos que compõem o programa de compliance, para que você possa verdadeiramente estar apto, ao final, de entregar a integridade na jornada e depois só vender um serviço de monitoramento. Então, veja, aqui é muito diferente. Você vende a integridade como resultado do seu cliente e o que você entrega é essa jornada que você percorre implementando todos esses mecanismos, né? Então, a sabedoria dessa questão faz com que você lapide o seu discurso para gerar um convencimento adequado de que o cliente tem que comprar o seu produto, né? E aí, muita gente nessa hora, isso é muito importante, pessoal, muita gente nessa hora erra. Erra porque não consegue, compreendendo essa diferenciação que é muito importante, vou até trocar de tela. Você precisa compreender que no compliance você entrega os mecanismos e vende a integridade. Parece complicado, né, pessoal? Porque o que você está falando, Marcelo, você entrega um negócio, você vende um negócio que você não entrega, é exatamente isso. Porque você tem que ter a compreensão de que a integridade ela não é uma razão em si mesma quando estamos tratando em compliance. Ele não é um negócio que você dá um estalar de dedos e ele aparece. Ele é o resultado de uma jornada que você vai percorrer todos os mecanismos de compliance que você vai contribuir para que o sistema seja implementado. É por isso que a gente fala em programa de compliance, a gente fala em sistemas de integridade, porque ninguém fala só integridade. Integridade é um valor que precisa de razões para existir dentro de uma organização. E essas razões você vai montar junto com o seu cliente a partir dessa jornada que você precisa correr, tá certo, pessoal? Isso é super importante que você tenha compreensão para que você possa lapidar o seu discurso na venda e na precificação. Então, o jeito errado é isso. Quando você entrega esses mecanismos, você começa a explicar os mecanismos. Aí você vai explicando. Os mecanismos que eu já falei aqui. Ah, olha, tem um código de conduta que faz isso, assado, cozido. Tem os procedimentos de conduta específicos no caso da sua empresa que faz isso. Tem os treinamentos que eu vou dar. Tem as comunicações que a gente precisa elaborar e vai. Tem o due diligence. O due o quê? É o due diligence que você vai explicar. Ah, tem os controles internos que vai fazer. Ah, ainda tem. Aí o cara no sétimo ele já está dormindo. Já não entendeu o primeiro, no sétimo ele já dormiu. Então a grande dificuldade hoje é que na hora que ele explica essa jornada, ele explica passo a passo da jornada sem ter a verdadeira compreensão daquilo que vai ser capturado pelo seu cliente para poder gerar o convencimento de que você está apto a percorrer essa jornada, né? Então, esse é um mecanismo que a gente precisa adotar uma inovação metodológica para que você consiga verdadeiramente gerar o convencimento naquilo que está perto da realidade dele.
Lembra que eu falei para vocês que você tem que entender o cliente, você tem que entender a organização para poder oferecer um serviço para ele. Se você não entender a organização, você vai vender o serviço desse jeito que eu estou te falando. Enxergar o compliance numa razão em si mesma, sem enxergar ele sombreado ou aplicado dentro daquela organização pretendente da implementação do programa. Então, você tem que ter essa sabedoria de conseguir encontrar um elemento metodológico para poder fazer isso. E você tem que envolver o cliente no processo. Não é um negócio em que o cliente contrata e você só vai ver ele lá no final da cadeia de entrega da integridade que nós falamos no início. Seu cliente, que é um CEO muitas vezes, que é um presidente de conselho, ou que é um diretor, ou é alguém que verdadeiramente tem a caneta na mão para poder te contratar, ele vai ter que ter todos os passos reportados a ele. Em vários momentos, ele vai ter que participar com você dos processos de treinamento para que você possa ter o encorajamento necessário perante todos os outros funcionários da equipe. Então, esses elementos, você não pode afastar o conhecimento do presidente daquela organização ou do dono da organização que está te contratando. Tem que envolver eles no processo. E o jeito que eu pratico hoje, pessoal, é a partir da metodologia Compliance 180 graus. Eu peguei todos os 16 mecanismos e fixei eles em 3 blocos, que é o bloco interno, externo e transversal da metodologia. E a partir disso eu consigo aproximar da realidade das empresas. Porque toda empresa tem processos dinâmicos internos, toda empresa tem processos dinâmicos externos, que é o contato dela com os stakeholders, com os colaboradores, com os prestadores de serviço para poder desenvolver a sua própria atividade. E há uma transversalidade nesses dois elementos. Você precisa, esse transversal, ele corta tanto o mecanismo interno quanto o mecanismo externo, e vai estar refletido aí no monitoramento das ações, né? No disciplinamento dessas relações. Muitas vezes existem relações contratuais que nascem aqui, interferem esses elementos externos aqui, e que esse mecanismo transversal precisa ficar enxergando o tempo todo ele, para que o compliance seja efetivo dentro da organização. O que é o mecanismo interno, pessoal? É a alta administração, a estrutura orgânica da empresa, é um código de conduta, procedimentos específicos em relação ao departamento de marketing, departamento de vendas, né? Todos eles aqui relacionados e tudo mais. O que é um dos elementos externos do compliance que você coloca aí, Marcelo? É o due diligence. É você investigar o terceiro que você está contratando, o prestador de serviço, para que ele não possa viciar com irregularidades o produto final que você vai entregar para outrem, né? Você saber quem você está contratando, saber se você está contratando pessoas que pactuem dos mesmos valores que você pactua organizacionalmente. Então, esses elementos ficam melhor distribuídos e inteligíveis dentro dessa tríade metodológica que eu criei a partir do Compliance 180 graus, para que as pessoas possam ter a verdadeira compreensão do que vai ser o compliance no curso dessa jornada. Como é que a gente vai enfrentar essa jornada juntos por intermédio de 3 e não 16 elementos, certo? Os 16 elementos estão aqui, só que assim fica tudo muito mais inteligível. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu espero que você batalhe bastante pelo seu espaço no mercado. Não é fácil vender compliance, de fato. A gente bate em várias portas, né? A cada 10 portas que a gente bate, são, às vezes, 7 nãos para 3 sim, mas esses 3 sim de contratações são absolutamente gratificantes. A gente consegue transformar organizações pela integridade, a gente consegue entregar valores que as pessoas sequer dimensionavam que seriam possíveis dentro daquela organização, quando a gente cria uma sinergia por intermédio da implementação dos programas para que aquilo possa verdadeiramente atingir um resultado muito próspero, muito ético e muito íntegro. Integridade é a palavra de ordem aqui. Siga a gente nas redes sociais, você sempre vai ter um conteúdo muito valoroso sobre compliance, sobre integridade, sobre a relação desses elementos com a advocacia, que eu sigo à disposição de vocês, seja no direct, no Instagram, seja por Messenger no Facebook, seja por comentários nesse vídeo que você pode deixar, sugerindo conteúdo, tirando dúvidas do que a gente falou. A gente vai estar à disposição sempre para que a gente possa tornar
as relações negociais e sociais mais éticas, mais probas, mais íntegras, pela metodologia Compliance 180 graus ou qualquer outro caminho que você resolver seguir. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Cuide da sua integridade, cuide dos seus clientes, tenha resiliência, paciência acima de tudo e alcance a sua prosperidade. Eu tenho certeza que ela está lá te esperando se você seguir um caminho com integridade. Forte abraço e até a próxima.